Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio. Eu desejo a você paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos comentar do mercado do boi que apresentou quedas nos preços da arroba durante a semana passada. Vamos falar de uma proteína muito utilizada pela população e que está com preço pela hora da morte. Vamos falar do preço dos ovos de galinha. Você vai ver que o etanol produzido no Brasil está na mira do governo americano. E taxações americanas sobre o produto brasileiro podem também ter desdobramentos no etanol que o Brasil importa dos Estados Unidos. Vamos comentar do mercado do milho e eu vou conversar com Gustavo Corsini, gerente de marketing regional da Irrara, e nós vamos falar do mercado do algodão. Safra de algodão 24-25 avança e os cotonicultores devem ficar atentos ao manejo para garantir produtividade. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado do boi, que apresentou quedas nos preços da arroba durante a semana passada. O mercado físico do boi gordo apresentou queda generalizada de preços para a arroba, de acordo com a região do país, ao longo agora da última semana. E segundo analista das safras e mercado, o Fernando Henrique Iglesias, o avanço da oferta de fêmeas entre os meses de janeiro e fevereiro foi um grande elemento baixista para justificar a pressão de queda. As indústrias conseguiram posicionar confortavelmente suas escalas de abate e a expectativa é que sejam testados patamares mais baixos de preço no curtíssimo prazo. Pelo menos é o que disse o consultor das safras. As exportações, por sua vez, estão em bom nível e são uma importante variável de suporte. O mercado doméstico já começa a apresentar fragilidades durante a segunda quinzena, contando com quedas nas cotações, em especial, e em alguns cortes de maior valor agregado, principalmente alcatra, contrafilé e a famosa picanha. De acordo com Fernando Henrique Iglesias, o ambiente de negócios no mercado atacadista ainda sugere pelo recuo das cotações no curto prazo. A análise considera o arrefecimento da demanda ao longo da segunda quinzena do mês. Percebe-se que o movimento foi mais acentuado em determinados cortes, a exemplo da picanha, alcatra e do contrafilé. Este movimento se encaixa perfeitamente no perfil do consumo delimitado para o primeiro bimestre, com a preferência da população recaindo sobre proteínas mais acessíveis. E agora vamos falar um pouquinho de uma proteína muito utilizada pela população e que está com os preços pela hora da morte. Nós vamos falar do preço dos ovos de galinha. O preço dos ovos disparou no último mês. De acordo com dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, desde o dia 13 de janeiro, os valores de negociação dos ovos brancos e vermelhos subiram nas 5 regiões observadas pela instituição. A maior alta foi observada em Belo Horizonte, onde a caixa com 30 dúzias de ovos brancos subiu simplesmente 95,6%, saindo de R$ 128 para R$ 250. Pesquisadores do CEPEA explicam que o avanço está atrelado ao aumento gradual da demanda pela proteína e à oferta limitada. Ainda segundo o CEPEA, o aumento se deve a dificuldades para atender a demanda de clientes regulares em diversas regiões, enquanto a busca por novos compradores também tem aumentado. O Centro de Pesquisas
ele acredita que a procura ela deve permanecer aquecida nos próximos dias, impulsionada tanto pelo período de recebimento de salários, quanto pelo retorno das aulas escolares. Outras regiões que mostraram alta relevante foram Santa Maria de Jetibá, lá no Espírito Santo, com um aumento de 88%. A Grande São Paulo também teve um aumento de quase 72%. Bastos, em São Paulo, com 70%. E Recife, 63% de aumento. Quanto aos ovos vermelhos, o aumento foi próximo em todas as regiões, oscilando entre 64% e 83%. E agora você vai ver que o etanol produzido no Brasil está na mira do governo americano. Bom, o etanol aqui do nosso país parece estar na mira dos Estados Unidos entre os produtos que podem ser alvo de tarifas e médias por Donald Trump. Os norte-americanos, há alguns anos, questionam as barreiras para a entrada do etanol de milho lá dos Estados Unidos, aqui no Brasil, enquanto o biocombustível brasileiro, a partir da cana-de-açúcar, entra lá nos Estados Unidos sem barreiras. Um dos principais problemas vistos pelos estadunidenses fica por conta do imposto de 18% do Brasil para o país americano, que afeta os produtores do meio oeste dos Estados Unidos, que são muito próximos a Trump. Para Marcelo de Bonifácio, analista da StoneX, ele explica que, apesar de possíveis tarifas afetarem os nossos embarques, o Brasil também importa do país americano volumes importantes de etanol anidro em momentos pontuais do ano. Mas se olharmos o centro-sul do Brasil, é superavitário, enquanto o Nordeste apresenta um déficit, principalmente de etanol de milho, importando mais dos Estados Unidos. Vê-se a exportação brasileira de etanol para os Estados Unidos também segue uma lógica regional. O porto de Houston é um destino importante, mas o maior importador de etanol brasileiro nos Estados Unidos é a Califórnia, devido ao seu programa robusto de biocombustíveis, principalmente de milho, que exige importação de etanol para cumprir mandatos ambientais, além do Estado não produzir o biocombustível. Acredita-se que esse movimento pode ser parte de uma estratégia para enfraquecer os programas de biocombustíveis do país, algo que Trump já sinalizou, além de ser uma medida protecionista para proteger o produtor norte-americano. E agora você vai ver que as taxações americanas sobre o produto brasileiro podem também ter desdobramentos no etanol que o Brasil, como dissemos, importa lá dos Estados Unidos. Possíveis taxações dos americanos poderiam ter algum desdobramentos. Caso o governo brasileiro queira aplicar uma isonomia, pode ter uma tarifa na importação brasileira do etanol americano. Isso teria também impacto com o seu reflexo mais claro na exportação. Isso faria com que o centro-sul do Brasil precisasse buscar novos mercados, ainda que o país não seja um dos principais destinos do nosso biocombustível, como é o caso do leste asiático. O Brasil teria que lidar com uma demanda, vamos dizer, mais enfraquecida, porque o importador americano já ia importar mais caro. Então, ele tende a não importar o etanol brasileiro ou absorver essa produção no mercado doméstico, o que pode acontecer. Está se falando do Brasil que vai aumentar a mistura do etanol anidro à gasolina. Então, naturalmente, a gente tem uma perspectiva de menor excedente exportável do produto. Para algumas empresas, isso pode ser um entrave de fluxo de comercialização.
Mas para a StoneX, ela não enxerga um produto que ficaria sem mercado. O governo brasileiro também tem autonomia para impor tarifas, mas dependendo do humor e, vamos dizer assim, dependendo das pretensões do governo, existe sim uma possibilidade de contrapartida. E agora vamos falar um pouquinho do mercado do milho. O mercado do milho teve uma alta generalizada nos preços durante a semana. Apesar de negociações estarem travadas, o valor médio da saca de milho aqui no Brasil, ele foi cotado na faixa de R$ 75,00, agora no último dia 13 de fevereiro, uma alta de 1,9% frente aos R$ 73,65 registrados no fechamento da semana passada. De acordo com o analista das safras e mercado, Alan Maia, a disparidade entre intenção de compra e de venda impede que os negócios avancem com força, deixando o setor à espera de um gatilho que possa destravar as negociações. O analista das safras e mercados, ele pontua que os consumidores atentos ao avanço da colheita do milho verão, eles preferem aguardar antes de se posicionar de forma mais agressiva. A expectativa é que, conforme a safra avance e a oferta aumente, o mercado encontre um ponto de equilíbrio, trazendo mais clareza para compradores e vendedores. E, por fim, o analista das safras e mercado, ele explica que, enquanto isso, a incerteza deve seguir ditando o ritmo doméstico. O mercado brasileiro de frango, por exemplo, registrou preços acomodados no frango vivo e alta predominante no mercado atacadista ao longo da semana. Os avicultores permanecem atentos e à evolução dos custos de nutrição animal durante o primeiro semestre. O ponto de consideração é a evolução das cotações do milho em algumas regiões do país, a exemplo da região sul, sudeste e do nordeste, que ainda convivem com preços acentuados. E depois do intervalo eu vou conversar com Gustavo Corsini, ele é gerente de marketing regional da Irrara, e nós vamos falar do mercado de algodão. Safra de algodão 24-25 avança e o cotonicultor ele deve ficar atento ao manejo para garantir produtividade. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora nós vamos falar do mercado nutricional de suínos. A produção de suínos aqui no Brasil, ela deve atingir a casa de 5.500.000 toneladas este ano, de acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, que é o CEPEA. Para que o Brasil se mantenha entre os maiores produtores e exportadores da proteína no mundo, têm sido realizadas pesquisas para uma produção mais sustentável e livre de antibióticos. O Instituto de Zootecnia, o IZAPTA, lá em São Paulo, que é vinculado à Secretaria da Agricultura e Abastecimento de São Paulo, ela foca uma melhoria na nutrição de leitões na fase de creche. Segundo o pesquisador do APTA, o Fábio Henrique Lemos, ele disse que o projeto Resposta Fisiológica de Leitões Desmamados, suplementados com bacteriocina, micina e ácidos graxos de cadeia média, tem o objetivo de avaliar os efeitos dessas substâncias em dietas iniciais sobre o desempenho do animal, incidência de diarreia, parâmetros sanguíneos, microbioma, histologia intestinal e mediadores inflamatórios. O uso desses aditivos na dieta desses animais,
estimula o consumo, melhora a digestibilidade e reduz o nível de transtornos alimentares no pós-desmame, melhorando o desempenho dos animais. E de acordo com o pesquisador do IZ-APTA, com a utilização destes aditivos, é possível evitar a resistência bacteriana e, com isso, atingir mercados em que o uso de antimicrobianos é proibido, aumentando a exportação de carne e garantindo que o Brasil se mantenha entre os maiores produtores e exportadores de carne suína no mundo. E agora eu vou conversar com Gustavo Corsini. O Gustavo Corsini, ele é gerente de marketing regional da Ihara, a multinacional japonesa Ihara, e nós vamos falar de um tema interessante. Nós vamos falar do mercado de algodão, agora dessa safra 24-25, que avança. E os cotonicultores devem ficar atentos ao manejo para garantir um resultado positivo. Gustavo Corsini, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui, tá tudo bem? Tá tudo bem, Antônio. Bom dia. Em nome da Ihara, eu gostaria de agradecer mais uma vez a possibilidade de estar com vocês. É uma alegria para a gente. Muito obrigado. Nós que agradecemos a sua participação, que por sinal é uma participação muito boa, informações excelentes, principalmente para um mercado, vamos dizer assim, que está em franco crescimento, que é a cotonicultura. Não só crescimento, principalmente na região norte e centro-oeste do Brasil, como também um crescimento em nível mundial de exportação, né? É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Isso é uma excelente notícia, e para que a gente comece aí para quem está assistindo a gente, o Brasil assumiu ano passado a liderança na exportação mundial de algodão. Uhum. Né? Então, isso traz para a gente um motivo de alegria, e isso mostra todo o potencial do agricultor brasileiro, do cotonicultor brasileiro. E é bom a gente deixar assim frisado que quando a gente fala em soja, milho, tem muita gente plantando, muitos produtores, quase todo mundo aí planta milho, soja, girassol e tal. Mas quando você fala em algodão, é um número muito reduzido de produtores, porque é uma lavoura muito exigente. Ela é altamente dependente de um grande profissional que, no caso o agricultor, tem que ser assim um mega profissional para plantar algodão. Não é qualquer um que planta não, né? Não é não, a gente fala que o algodão é para agricultor capitalizado e agricultor que sabe o que faz, né? Uhum. Porque é uma cultura de gente grande, Antônio, é uma cultura que exige ali uma dedicação muito grande, uma cultura que exige um recurso para plantar muito alto, né? Um investimento muito alto. E é uma cultura que ela tem muitos problemas com insetos, com doenças. Então, sim, é uma cultura que exige. Por isso, né, temos um número reduzido de agricultores plantando. Só para quem está assistindo ter ideia, hoje a gente tem cerca de 47 milhões de hectares plantados de soja no país. E temos cerca de 2,2 milhões de hectares plantados com algodão. Né? Ou seja, menos de 5% da área de soja, né? E aqui em Goiás, se a gente parar para pensar, nós devemos ter por volta de uns 40, 50 produtores só. É muito pouca gente. Por quê? Porque é uma agricultura, um setor muito delicado. É uma lavoura longa, comprida e que toda hora o produtor olha para o céu e fala, pelo amor de Deus, para de chover. Opa, não pode chover agora. Por quê? Porque se chover e ele é algodão, basicamente você perde toda a lavoura. E, além disso, como o Gustavo falou, é uma cultura muito exigente, muito delicada em relação a pragas e doenças, né? Muito exigente. A gente pode destacar, trazendo do ano passado, Antônio, a gente teve uma pressão de um inseto que chama bicudo. Uhum. Esse inseto chegou a dizimar lavouras de algodão em alguns lugares do mundo. Não se planta algodão mais por conta desse inseto. E o ano passado o cotonicultor sofreu muito. Em algumas regiões chegou a fazer mais de 20 aplicações para esse inseto. Então você imagina só, entrar 20 vezes numa lavoura para controlar um inseto, né? E além de outros problemas, né? Algodão é uma cultura que tudo que dá no algodão. Então temos muito problema com ramulária, por exemplo, que é um fungo também que pode ter um potencial de dano muito grande na cultura, né? Agora, a Ihara hoje,
A gente sabe que a Ihara já está mais de 50, 60 anos no mercado, é uma multinacional japonesa que já está no Brasil também há muito tempo e pode ser considerada uma empresa de ponta. Assim como as grandes empresas que nós temos hoje no mundo, a Ihara também faz parte desse rol de importantes empresas. E a Ihara tem um portfólio muito grande em relação não só ao algodão, como basicamente quase todas as culturas, né? Sim, Antônio. A gente tem o nosso slogan que a agricultura é a nossa vida, né? A Errara é uma empresa que ela só vive de agricultura, a gente só está na agricultura, não vendemos tinta, essas outras coisas, né? E temos o agricultor como centro do nosso negócio. Uhum. Uma coisa importante, o algodão sempre foi uma cultura muito importante para a gente. Muito tempo atrás, a gente teve problemas com o cotonicultor vai lembrar, com um vírus que chamava azulão do algodão. E para isso a Errara trouxe um produto chamado Mospilã, lá atrás. Depois, quando o algodão migrou para grandes áreas, né, o manejo de mato ele era muito complicado. E a gente lançou uma ferramenta inovadora na época, chamava Staple. E seguindo nessa trilha, Antônio, hoje a gente tem um produto inovador. Veja só, num único produto, a gente tem um ativo que ele é fungicida, inseticida, controla acro e controla pulgão. Então, controla bicudo, controla ramulário, controla acro e controla pulgão. Então, um produto inovador, o nome desse produto é Chaser, e é mais uma ferramenta que a Errara traz para ajudar aí o cotonicultor. Nessa cultura que é de tão difícil manejo, então um produto completo, assim, agrega muito em facilidade e controle para o agricultor. E se não me falha a memória, vocês são os únicos a ter esse 4 em 1, né? Sim, essa ação 4 em 1, né? A gente fala que é a temporada de caça, né? Porque ele consegue pegar todos aí num só, né? Quatro pragas em um só. E detalhe, ele tem uma ação que a gente chama ação anti-feeding. O que é isso? Feeding em inglês é alimentação, né? Aquela paralisia imediata, né? Controlando o ovo de acro também, que é um negócio extremamente importante, porque você consegue quebrar o ciclo dessa praga. Então, cessa a alimentação do bicudo de forma muito rápida, e o bicudo, ele ataca onde dói, né? Ele ataca ali justamente no botão floral, podendo aí se atacar até o fim da cultura, né? Então, um produto que tem essa ação é um produto muito interessante para o agricultor e ele tem que conhecer. A gente está falando aqui em bicudo e às vezes você que está nos acompanhando não tem a ideia, mas ele é um besorrinho, pequenininho assim, ó, talvez aí uns 4 milímetros por aí, 3 milímetros, e ele tem uma trombinha tipo do elefante, mesma coisa. E ele vai lá, a hora que tem a maçãzinha onde vai estourar o algodão, vamos dizer assim, ele vai lá e pica, picou, acabou, pronto, dançou a planta. É ali que exatamente. O produtor, né? Ele tem tanto de alimentação, né? A gente fala o dano de alimentação, onde ele se alimenta, e as fêmeas fazem a postura. Então, a gente consegue perceber muito bem quando a infestação está alta, que a gente consegue ver diversas pontuaçõezinhas nas maçãs do botão floral, né? Então, ou nas maçãzinhas, né? Então, realmente, o potencial de dano dessa praga é imenso. É o maior problema hoje do algodão. E hoje o Brasil é o maior exportador mundial. Eu não sei se ele é o maior produtor. Não sei, acho que não, né? Quem é o maior? Não. Maior, se eu não me engano, ainda é Estados Unidos. Estados Unidos. Se eu não me engano, estamos em quarto ou em quinto de produção, mas como exportamos cerca de 2,6 milhões de toneladas, né? Cerca de 70% que a gente produz aqui, a gente exporta, assumimos a liderança. E por incrível que pareça, é uma fibra de altíssima qualidade o algodão brasileiro. É considerado assim, fora do comum, a qualidade do nosso produto, né? Tem uma frase dos nossos amigos da Brapa, né, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, que ele fala assim, ó, think cotton, think Brasil, né? Eles levam essa mensagem, pensou algodão, pense no Brasil, porque o nosso algodão é de muita qualidade. É verdade. Ele tem rastreabilidade desde o início, o produtor sabe ali, quem compra o nosso algodão, ele sabe de onde esse algodão veio, de onde ele foi plantado, o que foi utilizado, então é um algodão de altíssima qualidade, e a gente tem que se orgulhar disso. É verdade. E quem mete o pau no agro pode ter certeza absoluta. É só pegar o exemplo do algodão, você vai ver o que é tecnologia. É considerada talvez uma das mais importantes tecnologias do mundo. Bom, eu conversei com Gustavo Corsini, gerente de marketing regional da Ihara. Gustavo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e participação. E o nosso programa sempre vai estar aberto aí para novas informações. Um abraço e obrigado. Obrigado, foi um prazer. Tchau, tchau. Tchau.
E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: a felicidade não consiste em ter o melhor de tudo, mas em saber tornar tudo melhor. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.